Boa noite, amigos internautas. Está entrando no ar mais um programa Calo Rocha na TV, pela capitalrio.com e TVC, canal 16 de Petrópolis. Hoje estou recebendo um colega de faculdade, ele é professor, é jornalista. Boa noite, Antônio Nidan. Boa noite a todos os ouvintes. Tudo de bom com você? Tudo jóia. Fez maquiagem, né? Cuidei da aparência. Isso aí. Ficar... Antônio Nidan é jornalista, é formado mesmos anos de mim, foi colega de turma. Sente falta da nossa turma, Antônio? Não, já passou. Passado ficou para trás. É? É. Antônio Nidan lançou o livro Sabão de Coco. Fala um pouquinho do seu livro. Oi, boa noite aos telespectadores. A gente está aí tentando rezar para que essa pandemia acabe, cesse de uma vez, mas, de vez em quando, é bom a gente se distrair um pouco, e esse convite do Carlos veio a calhar porque a gente consegue abstrair um pouco. Então, falar do meu livro, que foi lançado em 2014, já é uma grande coisa, porque me deixa sempre contente. Ou seja, foi um livro que a gente sempre tem vontade de escrever e de acabar, e aí eu, com muito cuidado, tentei fazer, fui fazendo, até que eu consegui a publicação, lançar com o meu dinheiro mesmo, sem nenhum recurso fora, mas a satisfação pessoal compensa, ou seja, então foi assim um ato interessante, eu gostei muito, e o momento foi muito agradável também no lançamento do livro, e o livro é um acontecimento na vida de qualquer um, né? Porque é uma coisa trabalhosa, mas valeu a pena. Tanto valeu que eu já estou caminhando para o segundo livro, né? Quer dizer, aí agora é só continuar escrevendo sempre que eu posso nessa quarentena. Eu vou me dedicando um pouquinho, escrevendo um pouquinho, e aí esse ato de escrever acaba distraindo, né? Acaba suportando melhor a quarentena. Mas as aulas continuo dando aula e tocando a vida normalmente, como todo mundo. Só que agora online, né? Tudo via online. Antônio, como surgiu o Sabão de Coco? Como foi isso? Desculpe. Eu sempre achei que a gente tem um pouco de dificuldade de falar das camadas mais pobres, das pessoas que vivem à margem, das pessoas que são, vamos dizer assim, sem representação na sociedade. Elas são sempre estereotipadas, sempre vivem de uma forma, vamos dizer assim, mal vista. E aí aquele meu olhar, como eu também fui uma pessoa que morei no subúrbio e tinha um contato e uma percepção do que acontecia, eu achei que seria interessante contar uma história sobre um determinado período, que foram os anos 70. E aí eu ambientei minha história nos anos 70 e fui rememorando um pouco dos acontecimentos e das coisas que faziam parte daquele universo onde eu vivia, que era o subúrbio de Santíssimo, e aí as referências de Santíssimo eram as que eu trouxe no livro, eram válidas e viáveis, porque pouca gente conhecia até mesmo a estação de Santíssimo. Então, eu ambientei uma história tendo como pano de fundo aquele terreiro do seu Sete da Lira, que muita gente deve lembrar, mas que foi do Chacrinha, que foi do Flávio Cavalcante. E aí contei a historinha, que é uma história como outra qualquer. Como todo mundo tem o direito de contar a sua, inventar, fazer como quiser. Quer dizer, o negócio é a gente marcar, deixar um legado para a posteridade, né? Aí foi assim que surgiu. Você já está pensando em fazer outro, né? Eu estou pensando em fazer outro. Agora, estou pensando não, já iniciei, já comecei, e estou agora com mais cuidado. Eu acho que no ato... Esse Sabão de Coco é um romance, né? É um romance,
Então, eu acho que no ato da escrita, caso haja algum escritor iniciante aí, eu acho que o mais grave no ato da escrita, o mais difícil, é você encontrar a sua identidade, é você encontrar quem você é nesse universo de escritores. Porque escrever, todo mundo escreve. Então, são muitos os escritores, são diversos os autores, cada um com um tipo, cada um com um estilo, mas todos eles sobrevivendo e encontrando o seu público. Então, para o escritor iniciante, eu acho que o difícil é ele saber quem ele é nesse contexto todo de escritores da literatura brasileira. Então, quer dizer, quando você encontra esse caminho, quando você encontra essa identidade, aí eu acho que você consegue navegar com mais tranquilidade, que é o que eu acho que consegui. Tentei, foi difícil, mas da metade do livro para lá eu me encontrei. Bom, esse agora sou eu. Então, quer dizer, eu não sou a Clarice Lispector, eu não sou o Jorge Amado, eu não sou esses escritores de renome, eu não sou ninguém, mas eu sou o Antônio Nidan que está escrevendo esses contos, entendeu? Então, a minha forma, a minha impressão digital já está no livro e agora eu vou continuar escrevendo desse Você é jeito. professor de literatura, né? Eu dava aula na O que faculdade, na você está Unicamp. achando a atual educação no Brasil, como professor? A educação nunca esteve nem melhor nem pior, ela está sofrendo uma transformação, porque A tudo que a todos gente... os níveis, nível superior, nível segundo grau, Não, eu dou aula em geral. na Faculdade Gama Souza, na Unigama, e eu era professor de teoria literária, ou seja, eu estava com um grupo interessante, mas acontece que os alunos não se interessaram mais por serem professores, então o curso acabou fechando porque não tinha público. Então, quer dizer, a Faculdade de Letras fechou. Então, como a Faculdade de Letras fechou, eu já tenho bastante tempo lá, aí eu continuei dando aula de comunicação, expressão e outras coisas nesse sentido, produção textual. Então, quer dizer, eu permaneço trabalhando lá. No Estado, eu sou professor de língua portuguesa também, e noto que a educação é a mesma, não mudou tanto do meu tempo. Eu estudei no Pedro II, era muito difícil também, a situação era crítica, era um período da ditadura, era um período complicado para a gente trabalhar, quer dizer, o empenho do professor é o mesmo, eu entendo assim, o empenho do professor é o mesmo, só que agora as coisas estão sofrendo modificações, então é preciso que a mentalidade dos nossos gestores também sofra alterações, para que a gente não tente empregar hoje a metodologia, o recurso, a mesma coisa que a gente fazia há anos atrás. A educação precisa sofrer alterações. Eu gostei, Antônio. Logo no início do livro, assim, no primeiro capítulo, né? Sei. Você leu o livro todo? Gostou? Sim, todo. O que eu gostei mais foi na página 12 e 13. Página 12, 13? É, Logo no início. É o início, né? Quando a coisa começa, né? É a situação da chuva, né? Do desespero. isso. É uma situação, vamos dizer assim, é uma ambientação. A gente precisa, em todo romance, criar a ambientação, porque o personagem não surge do nada, ele surge dentro Podia de... até ser tema de novela, sabia? Pode, eu tenho a vontade de desenvolver uma sinopse. Você nunca pensou em escrever novela, não, Antônio? Não, eu já comecei a tentar trabalhar uma sinopse para eu poder oferecer a alguém. Mas isso são projetos, sonhos que a gente Quem vai sabe você alimentando. escrever novela para a TV Capital? Pode deixar que eu te ajudo ano no que vem estou papel. pensando em colocar umas novelinhas pequenas aí no Uns vídeo. spots pequenos, né? É Ano muito que vem. interessante, porque histórias todo mundo gosta, né? Todo mundo ouve, todo mundo quer saber quando é verdade, quando é mentira, a gente aceita da mesma forma, né? É muito legal, eu gosto muito. Então, quer dizer,
O texto, eu acho que a literatura ela supre tudo, entendeu? Eu sempre costumo dizer isso. Ou seja, a gente Na pode época da dar, faculdade, eu gostava mais da literatura. né? Então, há É. autores que defendem esse processo de suspensão de todas as disciplinas para se ensinar somente com a literatura. Porque na literatura a gente aprende tudo, né? A gente aprende a amar, a gente aprende a rejeitar, aprende a respeitar, aprende tudo. Então, quer dizer, todas as disciplinas, o mundo todo está na literatura. E é isso que... Você está achando, como professor, os alunos estão sendo mais inteirados agora na Não, não, pandemia? não, não. Os alunos, a participação dos alunos é mínima, ou seja, não podemos ter o contato ainda, estamos distantes do contato próximo, então a tecnologia, quer dizer, vamos dizer assim, essa fobia pela tecnologia está fazendo com que as coisas sofram modificações, mas o aluno ainda não está inteirado, até porque a discrepância, né, econômica é grande, então o aluno da Zona Sul, que tem todos os recursos digitais ali na mão, os do subúrbio, lá, por exemplo, de onde o Alma não tem condições, não tem acesso à internet, não tem acesso a quase nada. E aí isso daí é horrível, porque um vai e o outro não vai, né? Então, o fosso, né, social continua. Esse abismo entre as classes sociais permanece. Então, não é a educação transformadora que a gente queria, né? Penso assim, né? O nosso programa está sendo retransmitido agora pelo Facebook também. Ah, que bom, né? Facebook. Mais um espaço, né? Eu acho que é muito Antônio, fala mais um interessante. pouquinho de literatura. O que eu tenho para falar de literatura é que eu sou apaixonado pela literatura. Ou seja, eu adoro os romances, eu adoro os contos. Acredito que uma boa parte dos meus alunos também passaram a gostar por minha causa, porque eu levava diversos contos, porque é muito difícil você trabalhar com a literatura no sentido, vamos dizer assim, clássico da palavra, fazer com que o aluno leia Machado de Assis, com que ele leia os grandes autores, José de Alencar, quer dizer, porque os romances são grandes, a preguiça para que o aluno leia é muito grande também. Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer? Eu adotava o critério de trabalhar com contos curtos. Então, eu pegava pequenos contos e aí fazia a leitura e levava aquele universo para o aluno. Então, quer dizer, na aula seguinte, o aluno já estava já querendo saber qual era o outro ponto que eu tinha trazido, o que eu levei, o que eu levei. Então, quer dizer, fica uma coisa mais assim viável. Mas a leitura em si, na nossa sociedade, é complicada, porque não são todos que ainda adotam o critério de leitura. Você como Mas professor, tudo. o que você acha do Enem? Eu acho que o Enem não é nenhuma novidade, porque na nossa época existia o SESGRAN Rio, todo esse critério já foi feito. Lembra que tinha o SESGRAN Rio, depois só mudou de nome. Então, quer dizer, a situação é a mesma. É aquele estudo, vamos dizer assim, natural, regular, e aquele filtro ali depois da faculdade para que o aluno possa ter, depois do ensino médio, para que o aluno possa ter acesso à faculdade. Então, o Enem é só uma consequência. O que eu acho agora, no momento, é precipitado querer que o aluno faça o Enem com essa dificuldade toda, todas as aulas interrompidas, todas as escolas paralisadas. Como é que o aluno que não tem estudos, como é que o aluno que não consegue acompanhar porque não tem dinheiro, não tem recurso, vai conseguir dar conta? Está certo que o aluno precisa superar as suas próprias dificuldades. Isso aí eu concordo, mas ainda tem muita gente que surfa na onda, né? Aí aproveita, já que eu não tenho nada, também nada faço, né? Aí eu acho que a sociedade, o governo poderia dar um apoio melhor, né? Mas é igual todo mundo. É um critério, é um divisor, né? Quer dizer, o aluno que faz o Enem fica motivado, quando ele consegue, ele vê que a vida dele muda por completo. Na verdade, todo estudo muda a vida da gente
radicalmente. Estudar é fundamental, eu acho, né? Ler principalmente. Tudo, né? Selecionar o que for melhor, né? Mas fala, Na você quer que eu diga segunda-feira, da minha paixão pela literatura? na segunda-feira, na segunda-feira vou ter um convidado também de Brasília, um professor também e diretor de faculdade, o André Samora. Ele é irmão de um grande amigo meu que está morando em Resende, o Adilson Samora, que me deu uma entrevista essa semana que passou. Lucas Brito é um jornalista, colega de pós-graduação, está morando lá no Sul. E a minha querida Cris Lombardi, de São Paulo também. Marcelo Mourão, dia 20. Marcelo Mourão é um escritor, poeta. Dia 21, Angenor de Oliveira, cantor. Dia 22, humorismo, Miguel Marques, da Super Rádio Tupi. Dia 25, o Austin Alves, que é o líder comunitário. E no dia 26, sexta-feira que vem, o grande roteirista e escritor Fernando Drummond. Essa é a agenda do programa Carlos Rocha. Do programa Carlos Rocha, isso aí. Ô, Antônio, fala do seu segundo livro. Como está o segundo livro? Já está no início? O segundo livro, seguindo a esteira, porque eu não sei se vocês perceberam que o título do meu livro não tem um título, vamos dizer assim, comercial. Ele não traz nenhum universo. Ele se chama Sabão de Coco. Quer dizer, eu tenho uma página no Facebook dedicada a ele, Sabão de Coco, e eu recebo, às vezes, mensagens de pessoas de Gana, da África, me perguntando como fazer para poder produzir sabão de coco, porque nunca conseguiram. Como se o livro tratasse do assunto, ou seja, da técnica de confecção de sabão de coco. Não é isso, é um romance. Então, quer dizer, eu posso até admitir que foi um erro de estratégia, porque eu queria um título que não levasse a nada, que não remetesse a nenhuma imagem possível. E aí, como eu falo de pessoas que não têm nenhuma expressividade social, eu aí botei como sabão de coco, porque eu acho que é interessante. E aí, seguindo essa linha do sabão de coco, meu segundo livro também terá um nome semelhante, que se chama Pano de Prato. Por que Pano de Prato, eu não sei. O nome surgiu antes do livro, quer dizer, então o livro tem o título, mas não existe ainda, existirá. Quer dizer, eu preciso sair desse métier da cozinha, né? Mas eu acho muito interessante ficar escrevendo da forma como eu quero e o que eu quero. Quer dizer, isso daí é que eu acho que é satisfatório, porque é muito chato a gente ficar respondendo a determinados grupos, escrevendo aquilo que satisfaz a B ou C, ou escrevendo para vender. A gente não escreve para vender, a gente escreve porque o livro não cabe mais dentro da gente, a gente precisa colocar para fora. Então, por isso é que eu faço esse passeio todo, né? E Sabão de Coco é um romance com relações homossexuais, e o Pano de Prato também segue na mesma linha, mas com abordagens diferentes. Há sempre na vida da gente momentos que a gente quer captar, e esse momento que a gente quer captar é difícil. Aí, com a literatura, a gente consegue fazer isso, ou seja, às vezes é um copo de vinho, é uma champanhe, é uma música, é um momento que a gente quer perpetuar. E aí a gente não consegue perpetuar. Na literatura, a gente consegue trazer isso de volta e dar sentido. Ou seja, então, quando a gente olha para as estrelas, eu penso assim, quando a gente olha para as estrelas e fica sonhando, esse momento a gente não consegue levar, mas consegue reescrever e reviver esse momento em todos os outros que a gente puder tocar. Entendeu? Ô, Antônio, você atualmente é diretor de escola, né? Sim, sou diretor de escola Você também. acha melhor dar aula ou ser gestor? Se eu te disser que nem uma coisa nem outra, o melhor é a gente ficar quietinho sem fazer nada, entendeu? Mas a gente precisa trabalhar, né?
Então, quer dizer, eu sou diretor adjunto, eu não sou diretor geral. Eu tenho uma diretora geral, que é minha parceira, companheira, a gente divide todos os problemas, mas a parte administrativa é que fica comigo, a pedagógica fica com ela. Mas, obviamente, ela me ouve muito, eu sempre forneço ideias que eu considero válidas, e aí eu sirvo como assim um esteio, um pilar em que a gente pode conversar, discutir, e aí eu faço as minhas ponderações do que eu acho certo, do que eu não acho certo, e assim a gente vai transformando a realidade daquele subúrbio lá, daquela comunidade. O seu livro, Sabão de Coco, já tem para vender? Ainda tem para vender. Na Na livraria? verdade, Está em alguma livraria? ele está no Amazon e só, eu não sei, porque eu não sei porque eu fiquei um pouco enciumado e aí eu guardei uma boa parte dos livros que sobraram do lançamento. Então eu A sua evito editora vender foi a editora Giostre de São Giostre, Paulo. Giostre É, Editora. uma Sempre boa é bom editora. mencionar o nome da editora por causa dos direitos autorais. Eu sempre lembro disso. E lá na outra Mas, rádio, é, sempre o dono da rádio falava nas editoras. Eu também estou falando aqui também, mencionando o nome das editoras. mas assim, eu não sei se você sabe, quando você lança o livro, você não é dono do seu livro. Então, quer dizer, a Giostre foi dona do meu livro durante 2 anos. Ou seja, então tudo que ela vendeu durante 2 anos. Os direitos autorais eram dela. Aí, passado 2 anos, ela mesma me devolveu os direitos autorais. Então, agora o livro é meu, não é mais dela, Olha, entendeu? o povo está vendo muito. Está vendo, gente? Quero mandar um abraço para Terezinha Fragoso, também comentou a nossa Exatamente, minha entrevista amiga. também no Facebook. Parceirona Terezinha, está aí assistindo, né, Terezinha? Me vendo falar essas besteiras. Muito legal saber que você está aí, Terezinha, me É dando professora apoio. também ela, né? Ela foi colega também de profissão, da SEDUC também, uma Antônio, parceirona, falta 5 acredita muito na minutinhos de educação. programa. Vamos falar mais um pouquinho Ah, de essa interação. Você, como professor e aluno, o que você está achando do aluno de hoje do aluno anterior? assim, a relação sempre é problemática porque há um choque de gerações, concorda? Quer dizer, quando você tem uma vivência, o aluno não tem essa vivência. Mas a gente não pode negar que os alunos são extremamente criativos, os alunos são muito interessantes e a gente sempre aprende muito com eles. Só que a gente precisa ter assim uma paz, uma paciência anormal e vamos dizer assim, uma complacência com essa falta de maturidade do aluno. O aluno é sempre muito brincalhão, ele quer sempre levar tudo na esportiva, mas a gente se esforça para que ele entenda que isso é um compromisso e que ele estudar é sério e que ele vai levar isso para a vida toda. Às vezes, ele não desperta naquela fase do ensino médio, 16, 17 anos, 18, mas vai despertar quando tem 30, 40 anos. Então, na faculdade, você recebe ele de uma outra forma, mas o aluno que é interessado, ele consegue captar a questão e ir em frente. Claro que a aprendizagem não é idêntica para todo mundo. Um aluno desenvolve bem, outro não desenvolve. A gente costuma dizer que somos semeadores. A gente lança semente, mas algumas frutificam, outras não. Quer dizer, então a gente tem que reconhecer isso daí. Mas, obviamente, a gente não pode execrar, né? Eu já tive alunos que professores meus disseram para mim: ele comigo não passa em canto nenhum. E hoje em dia eu olho esse aluno e vejo que esse aluno é diretor de escola, quer dizer, ele acabou passando, acabou se formando, acabou abraçando a educação como um veio, como um recurso para a vida dele, e hoje em dia é um profissional de sucesso. Quer dizer, a gente não tem bola de cristal para antever que o aluno vai ser um fracasso. Ele hoje pode ser um fracasso, mas amanhã ele pode ser uma outra pessoa e transformar a vida e o entorno de onde ele vive, né?
entendeu? Sempre muito Antônio, bom. Fala. o nome do seu segundo livro é Pano de prato. Pano de Prato. Fica É. engraçado, você está falando sabão de coco, pano de prato, sempre as coisas de cozinha. Daqui Como a pouco você eu vou cria fazer isso? outro. Como é essa criação disso? É porque a gente acha certos nomes interessantes. Eu não sei se você gosta de nomes. Caetano Veloso já disse isso, né? Adoro nomes, nome de nome. Eu também adoro nome. Eu acho que a gente. Eu me lembro que na época que a gente estudava, eu era assim apaixonado por Fassbinder por conta de quê? Por conta dos títulos dos filmes dele, entendeu? Quer dizer, O Desespero, de Verônica Voss, As Lágrimas Amargas, de Petra von Kahn, e assim eu achava esses títulos belíssimos, entendeu? Então, quer dizer, eu sempre gostei de nome. Mas, assim, quando a gente fala Enterre meu coração na curva de um rio, a imagem já está muito pronta, então eu não queria isso, eu não queria essa imagem pronta, entendeu? Quer dizer, do outro lado da montanha, qualquer coisa assim. Eu já escrevi roteiros desse tipo, o outro lado da meia-noite, coisas assim. Mas agora eu mudei, eu quero trazer um troço mais para perto. Mais... Meu querido amigo, Ah, as suas foi considerações bom finais. enquanto durou a Já está nossa chegando o relação, é final do isso? programa, as suas considerações Tá. finais. E em breve você estará de volta com o seu segundo livro no Se programa Calo Deus Rocha na quiser, TV. assim que eu puder. Tá. Eu quero agradecer à audiência aí, aos amigos que assistiram, que tiveram essa participação. Quero agradecer a você também o convite, porque é sempre bom, Eu não né? sei o que A houve. gente falar sobre literatura, mas foi ótimo. Tá? Continue assim, sucesso para você, que você continue cada vez mais avançando nos seus objetivos, nos seus sonhos, né? E que a gente continue aí, falando bem de coisas boas, né? Isso para mim é tudo. Tudo bem? A gente Então volta podemos nos despedir? segunda-feira, Tá. às 21 Boa horas, sorte para no você, nosso programa até Calo logo a Rocha na todos. TV. Tá, um Bom bom final de fim de semana semana para para todos. todos. Tchau, Tá, para tchau. vocês também. Tchau. Acabou, a Terezinha entrou lá.